Bendito momento que eu vi fazer esse canal. Bendito momento. Estádio 1º de maio, hoje, agora, nesse exato momento, acabou de acabar. Corinthians 0, São Bernardo 1. E a indignação, infelizmente, pra você ver como as coisas estão malucas. Perder pro São Bernardo, infelizmente, se tornou algo normal. É normal perder pro São Bernardo, infelizmente se tornou algo normal. O São Bernardo está fazendo mais frente do que nós. No outro Paulista, se o São Bernardo estivesse em qualquer grupo, era líder, basicamente. O São Bernardo fez uma campanha absurda no ano passado. Fez um campeonato paulista muito bom, perdeu pro Palmeiras, que foi o campeão. E o Corinthians ano passado perdeu pro rebaixado, quase rebaixado, né? Que estava lutando pelo rebaixamento na última rodada, Ituano. Perdeu pro Ituano. O São Bernardo, injustamente, né, por conta da regra, por conta do regulamento, acabou saindo daquele Paulista, que pegou o time mais complicado, que foi o time que mais pontuou, que foi o Palmeiras, que estava naquele grupo e tal, enfim. O Corinthians vai lá, pega o São Bernardo hoje. Muita gente eu conversei tava falando o time de São Bernardo é encaixado. O time de São Bernardo hoje é melhor que o Corinthians. É um time que joga mais tempo, é um time mais coeso para jogar. Então provavelmente o Corinthians vai sofrer contra o São Bernardo. Aí eu tava assistindo o jogo e na transmissão foi dito que faz meses, se não me engano, acho que outubro, setembro, que eles não perdem dentro de casa. Eles perderam 3 vezes dentro de casa ano passado. Então eu sabia que isso é um jogo difícil. Fiquei aguardando, fui vendo o jogo. Vi que o desenrolar do jogo não estava aquelas coisas. O Corinthians estava no início ali, estava tomando frente. Infelizmente não, né? Felizmente, aos 13 minutos o zagueiro deles é expulso. 13 minutos de jogo. 13 minutos de jogo. Não é 13 minutos do segundo tempo. 13 minutos do primeiro tempo. 13 minutos de jogo. O zagueiro deles é expulso. Uma falta em cima do Matias Rojas. Inclusive, não dá mais. Não sei o que está acontecendo. Não sei, na verdade, o que está acontecendo com esse time. E é um desânimo que não dá vontade nem de gravar, mas vamos lá. O Corinthians vai lá, fica com a mais nos 13 minutos. E depois disso começa a pressionar. Toma um contra-ataque 1-0. 1-0, gol do Silvinho, que foi da base do Corinthians, anos atrás. 1-0. Bom, tudo bem, acontece, é do jogo. É normal, às vezes, você ficar com a mais, ter uma exposição a mais e tomar um gol. Mas o problema foi o quê? A postura do Corinthians depois disso. Viu que deu espaço, viu o que aconteceu, não dá mais. Vai se expor mais, naturalmente, mas não dá mais os mesmos espaços. Um gol ainda nas costas do... É uma perda de bola do Matias, nas costas do Palácios, cruzamento na área, Félix Torres não chega a tempo, 1-0. E aí, daí pra frente, o Corinthians foi atacando, e, ironicamente, a melhor chance do primeiro tempo continua sendo o São Bernardo, que a melhor chance do primeiro tempo é uma bola na trave do São Bernardo, um contra-ataque novamente. O primeiro tempo se acaba, o Corinthians termina com 10 no primeiro tempo, não por conta de uma expulsão, mas por conta de um jogador específico que tinha machucado, não me lembro o nome do jogador, qual jogador que ficou machucado. O Corinthians termina o primeiro tempo com 10, mais coisa de 2 minutos, termina o primeiro tempo. Volta com uma postura um pouco melhor. Creio eu que vai com os 11, com 2 alterações. Romero entrou no primeiro tempo, depois houve 2 alterações no segundo tempo. O Matias Rojas sai. Fausto Vera também, que estava extremamente mal, sai. E mesmo assim o Corinthians não muda nada. O Corinthians continua jogando o mesmo futebol de sempre. Um futebol sem criação, um futebol de balão, um futebol de Deus nos acuda, vamos ver o que dá.
futebol de final de campeonato, que o time tá caindo, é aquele futebol que você é desesperado. O Corinthians não cria uma jogada, o Corinthians não faz uma tabela, o Corinthians não faz nada. É um time que tá totalmente perdido e o São Bernardo novamente tem a melhor chance do jogo, que é uma bola que sobra, que um cara que tinha acabado de entrar, ele cabeceia e o Cássio pega em cima da linha. Se é um pouco, o Cássio pega em cima da linha e cai para dentro do gol. Se é um lance de 2 segundos depois, o Cássio acaba pegando dentro do gol aquela bola. Então você vê a terceira chance, as 3 chances, uma foi do gol e 2 chances foram do São Bernardo, as melhores chances do jogo. Teve uma chance que o Matheus Araújo chutou uma bola por cima e teve uma chance também do Romero, que o Romero ficou dentro quase da pequena área e conseguiu bater para fora. Mas isso é o mínimo. Isso é o mínimo quando você está com 10 jogadores, com 11 jogadores contra 10. Então eu não vou nem falar que são as melhores chances, porque as melhores chances foram de São Bernardo, foram melhores construídas, foram melhores trabalhadas, eles conseguiram chegar e o Corinthians não está conseguindo fazer nada. E o mais preocupante disso tudo é que você olhar o tamanho do Corinthians, você olhar o investimento do Corinthians, você olhar tudo do Corinthians, a história do Corinthians, é você olhar isso tudo. E você vê que você está atrás de São Bernardo. Infelizmente, questão do nível de futebol, estamos atrás de São Bernardo. Nível de administração, estamos atrás de São Bernardo. A chaga que foi feita desses 30 anos, né? Que muita gente fala que foram os 14 anos, 16 anos e assim por diante. 16 anos da renovação de transparência, eu falo que foram 30. Uma chaga de 30 anos. Uma chaga de 30 anos que o Corinthians sofre. Porque foram 14 de Dualib e 16 de renovação de transparência. Não é uma coisa que vai sair, vai mudar do dia para a noite, eu entendo. Mas tem coisas que devem ser feitas agora. Tem coisas que nós torcedores, que não ganhamos para isso. Muito pelo contrário, nós consumimos. Nós gastamos com isso. É totalmente o contrário. Nós conseguimos ver quando tem um problema de meio campo faz muito tempo. O Corinthians não cria jogada. Nós tínhamos um meio campo que era o Renato Augusto. E nós não poderíamos contar com ele. Nós sabíamos disso. Nós sabíamos, o do Willian ainda falava que nós tínhamos um time completo e tal, aquela coisa toda. E nós olhamos toda essa situação, mandamos o Renato Augusto embora e contratamos quem? O Garro. O Garro vai ser a nossa solução? Nós não sabemos. E outra, não estamos conseguindo resolver o problema do Garro. Estamos na quarta, vamos chegar na 4ª rodada do Campeonato Paulista e não conseguimos resolver. O cara não tem rodagem de jogo, ele não sabe o futebol brasileiro, o cara simplesmente treinou. Vai que o Garro é igual o Fausto Vera, vai que o Garro é o novo De Federico. Nós não sabemos. E aquela coisa, beleza, arriscamos com mas é apenas um e não tem mais nenhum ponto, nenhum cara aí para fazer essa função. Aí começa o questionamento, será que não era para insistir um pouco no Renato Augusto? Vai começar a ficar algumas nuances, vão começar a criar alguns questionamentos. Será que a administração toda do Corinthians ela está totalmente certa, ela está totalmente diferente daquilo que a renovação da Espanha estava pregando? Será? Infelizmente, o que foi apresentado, eu sempre vou ter que jogar um pouco na gestão anterior. Mas o que foi apresentado hoje foi algo assim surreal. É surreal porque é mais do mesmo. 2023 foi assim. Nós tomamos 2-0 fora o chocolate contra o São Bernardo. Esse ano nós jogamos mal contra o Guarani. O melhor jogo nosso foi contra o Ituano, que nós acabamos perdendo também. E o Ituano é um time péssimo, tá? O Ituano é um time horrível. Os piores times do Campeonato Paulista são, na minha visão, Ituano, Ponte Preta e Inter de Limeira. Esses 3 times vão lutar para não cair até o final do campeonato. E o Corinthians jogou com o Ituano e acabou perdendo. O Corinthians jogou com o Guarani, mereceu perder. Mereceu muito perder. O Guarani jogou muito mais bola que o Corinthians. O Guarani foi muito mais decisivo que o Corinthians. O Guarani teve mais a bola que o Corinthians. O Guarani fez tudo mais que o Corinthians. E
vamos chegar por contrapartida, os três times acabaram esses três times, Corinthians, Guarani e São Bernardo, acabaram se enfrentando já no campeonato. O Corinthians ganha do Guarani 1-0, jogando muito mal. O Guarani e São Bernardo empatam em Campinas, e o Guarani hoje pega o Ituano, e o Corinthians pegou o São Bernardo, com um a mais, desde os 13 minutos. O Corinthians joga basicamente 90 minutos. 90 minutos. Porque teve um acréscimo de 12 minutos no final do segundo tempo. No primeiro tempo também teve um acréscimo gigantesco. Então jogamos mais de 90 minutos com um a mais e não conseguiu fazer um gol. Não conseguiu ter uma jogada de perigo, uma bola na trave, nada do tipo. E o Guarani ele pegou o mesmo Ituano que nós pegamos agora na semana, que eu estava lá no Novelli Júnior, e lá no Novelli Júnior o Guarani pegou e enfiou 3-0 no Ituano. 3-0. Eu não assisti o jogo, estava assistindo o jogo do Corinthians, mas 3-0 já diz muito que foi o jogo. Porque o time do Ituano é um time inferior, é um time fraco, é um time horrível, é um time que não tem nada, tanto que o Corinthians conseguiu se impor. Tanto que o Corinthians fez um dos melhores jogos o melhor jogo do ano, né, por enquanto. E o Corinthians conseguiu perder ainda para o Ituano. Tem coisas que que é complicado. Nós não podemos aceitar uma derrota para o São Bernardo nas circunstâncias que foi. Se fosse uma derrota do Corinthians para o São Bernardo, logicamente ele ia estar puto, eu ia estar triste, natural, se o corintiano quer ganhar sempre. Mas tem coisas que até dá para entender, porque o time do São Bernardo é um time que está ficando chato, é um time que está fazendo um trabalho legal e tal. Dá para entender perder para o São Bernardo lá, tal, aquela coisa toda. Dá para entender, mesmo entendendo toda a história do Corinthians, mesmo entendendo toda a grandeza do Corinthians, mesmo entendendo tudo. Dá para entender porque o time do Corinthians é um time em reformulação. Então algumas coisas dá para entender. Mas agora perdendo essa circunstância é inadmissível. E aí entra uma questão que está mostrando que o Corinthians está com um estresse muito grande. O time do Corinthians está com um estresse muito grande. Muito grande. Porque na transmissão foi falado que o Mano chamou o Yuri de burro no momento que ele fez uma falta. O Yuri Alberto é um cara que não dá mais, infelizmente. Não dá mais, tá difícil. Vai vir o Pedro Raul, não comentei sobre essa situação, também é um cara que eu não quero que venha. Logicamente, eu acho que nada, absolutamente nada é pior que o Yuri Alberto nessa fase que ele tá. Não é uma fase que, tipo, de 2 meses, 3 meses, 4 meses, é uma fase de mais de 12 meses, que ano passado ele também foi péssimo desde o início do Campeonato Paulista. O Pedro Raul vai vir, mas também, enfim, é duro. O Corinthians ele consegue perder esse jogo, mostra o estresse do time, mostra algumas. Parece que o Mano não está com o vestiário na mão dele, fazendo mudanças assim. Logo no primeiro tempo ele já tirou o Caetano, colocou o Romero, totalmente desesperado, ele não confiando no potencial da equipe. Eu entendo que era necessidade de ganhar, estava 1-0 o jogo, o Caetano estava com o cartão amarelo, eu entendo disso tudo. Mas você não acreditar no potencial do time, porque é o que aparece as atitudes do Mano. Você fazer uma troca assim tão rápida no primeiro tempo, colocar o Romero, você não começou o ataque com o Wesley e com o Yuri Alberto. Poderia ter começado com o Yuri Alberto com o Romero e com o Wesley, deixar o Yuri Alberto no banco. Tem o Arthur Souza que estava aí, poderia ter jogado também, ter usado um pouco mais do elenco. Conversar com o Alberto e não ficar com esse estresse, tanto que chamou o cara de burro, que a transmissão viu, vai repercutir isso, tá mostrando a instabilidade dentro do clube. O Cássio já falou semana passada sobre a situação que tem precisando contratar, aquela coisa toda, então tá mostrando um pouco o que está acontecendo um pouco dentro do vestiário. O Cássio estava extremamente estressado pelo que estava falando na transmissão, que é raro também ouvir essas transmissões, que geralmente eu estou na sede vendo um jogo ou estou no estádio. Mas eu estava vendo uma coisa, eles falaram que o Cássio estava reclamando do Romero de uma bola no primeiro tempo, que era para ele ter cruzado e estava demorando para decidir, que o Romero realmente ele demora para decidir. O Romero salva a nossa vida, o Romero salvou nossa pele ano passado, o Romero é um cara que ele representa muito o Corinthians, mesmo sendo ruim, ele consegue representar muito o Corinthians, mas o Romero ele é assim, ele é ruim, não tem o que fazer, ele é ruim, o Romero é ruim, e o Romero ele demorou para uma situação
E o Cássio foi lá já reclamar com ele para ele decidir logo. Então tá mostrando que o Corinthians está extremamente estressado. Extremamente estressado, o ambiente está ruim, tudo parece que está desmoronando. E o Mano Menezes, que é um cara que já tem uma história no Corinthians, ele não está conseguindo nem fazer um trabalho dentro do Corinthians. Então, infelizmente, a coisa parece que até essa parte da renovação e transparência tá vindo ao nosso lado, né? Porque não era o técnico que o Augusto queria, isso era claro. O Duílio trouxe ele, salvou nós do rebaixamento, e muito obrigado por isso, mano. Muito obrigado pelas suas duas outras passagens pelo Corinthians em 8, 9, 10 e depois em 14. Muito obrigado mesmo por tudo que você fez. Mas eu não sei se é o momento, eu sei que ele tem que ter tempo, eu sei de tudo, mas tá difícil. Não parece, não apresenta, o Mano não apresenta que ele está fechado na mão dele. Ele não apresenta o clube também, o clube não, mas o elenco também não apresenta que tá junto com ele. Então tá tudo muito complicado, parece que tudo tá ruindo. Eu espero muito que o Corinthians faça aquelas coisas mirabolantes de chegar na terça-feira, fazer o jogo da vida, conseguir fazer algo extraordinário na terça-feira, e que o ano de 2024 seja um pouco diferente daquilo que eu tô pensando. Eu tava pensando, eu falei que o Corinthians não tá pra ganhar nada, eu tava querendo muito, poderia dar sorte. Eu falei isso no segundo vídeo do meu canal, antes dos pós-jogos. Eu falei um pouco sobre isso, mas eu tô com um pouco de receio, tô com um pouco de medo que, na verdade, nós lutamos para não cair. Porque nós olharmos o Guarani e olhar para o Guarani e ver que o Guarani é melhor que nós, ver que o São Bernardo hoje é melhor que nós, me preocupa. Porque não vai ter ninguém que vai inventar a bola, vai inventar a roda aí nesse time. Não vai vir uma pessoa que vai mudar tudo. O Corinthians não tem nem cacife para isso. Então, o que vai vir aí? O que vai ser de nós? E será que o Mano vai dar jeito? Porque não é o que parece, não é o que está parecendo. Eu espero muito que o ambiente mude pós o clássico. Eu espero muito que o Corinthians vença, mantenha o tabu. E espero que tempos melhores venham. Mas tudo está parecendo, tudo está parecendo que vai ser tempos difíceis, tempos amargos, que esse ano de 2024 vai ser mais um ano extremamente complicado. Prefiro estar errado, realmente. Prefiro ser feliz do que ter razão, mas pelo que apresenta, um jogo que você está com 13 minutos de jogo, você está com a mais. Ano passado teve uma situação assim, quando você estava jogando com o líder Botafogo, e se não me engano, o Botafogo ainda estava com 9 pontos de diferença do vice-líder. 9. Então era um Botafogo ainda que estava jogando um futebol ainda. E provavelmente o Corinthians ali, naquele jogo ali, não iria ganhar o Botafogo se fosse no 11-11. O Corinthians ficou no 10-11, ficou com esse cara com a menos, com o Adrielson, eu acho que foi expulso. E consequentemente o Corinthians ganhou 1-0 gol do Gil dentro da arena. Consegue ganhar um jogo extremamente importante por tudo que nós passamos ano passado. E é natural. Tem coisas que você tá com uma diferença de 1 a mais, você é obrigado a impor o jogo, você é obrigado basicamente a vencer o jogo. Se não vencer, empatar. Empatar porque fala, pô, os caras ficou lá, os 11 na zaga, os 10 que sobrou na zaga, todo mundo ficou ali em cima da linha, todo mundo ficou, como dizem, né, os ingleses, ficou com o ônibus na frente do gol. Tudo bem, acontece. Mas agora, não foi o que aconteceu com o São Bernardo. O São Bernardo, muito pelo contrário, o Corinthians, eles nem colocaram o ônibus na frente do gol, eles fizeram um jogo de igual para igual, parecia que eles estavam com 11, realmente. Eles fizeram 1-0, seguraram o jogo, pouparam o que precisava poupar, e saíram no contra-ataque e foram extremamente agudos no contra-ataque. Mas enfim, é isso. Se inscreve aí no canal, compartilha. E é nóis, beleza? Terça-feira estamos de volta, espero com uma vitória do Corinthians. Tamo junto, rapaziada.